Uma esmerilhadeira é isso que está à sua frente. Essa ferramenta pode ser utilizada para corte, utilizando um disco de corte. Para desbaste, desbastar é retirar excesso de alguma superfície, limpar uma peça antes da solda ou eliminar rebarbas e imperfeições. Com um disco de desbaste, claro. E pode ser utilizada para fazer acabamento, para dar acabamento em vários tipos de peças. Para fazer o acabamento, para dar acabamento, é utilizado um disco chamado de flap ou flap, como você preferir. Essa esmerilhadeira em especial se chama esmerilhadeira angular. Tem esse nome porque para usá-la, você precisa usá-la formando ângulos. Por exemplo, para desbastar uma peça, você precisa que ela esteja em um ângulo de 35 graus. Já para cortar um material, independente da resistência, a ferramenta precisa estar em pé, formando um ângulo de 90 graus. As esmerilhadeiras angulares elas podem ser encontradas em diferentes versões no mercado. A variedade de opção é importante para adaptar as configurações da ferramenta ao tipo de serviço que você pretende realizar. Como, por exemplo, uma esmerilhadeira angular de 5 polegadas. Ela é indicada para corte e desbaste de pedras e elementos metálicos. Também permite a execução de acabamentos, remoção de rebarbas e a limpeza da superfície com ferrugem. Alguns fatores devem ser considerados antes de se operar uma esmerilhadeira angular, seja em um ambiente doméstico, seja na indústria. O objetivo é prevenir acidentes e garantir que todo o trabalho seja bem executado. Alguns exemplos são: manter o ambiente de trabalho sempre limpo, tirar ferramentas e peças que você não vai utilizar no momento. Providenciar equipamentos de proteção também é importante. Equipamentos de proteção são chamados de EPI. Equipamentos de proteção individual, como luvas, protetores auriculares, máscaras, óculos. É interessante também você utilizar uma roupa que não seja tão fina, com material tão leve, porque o cavaco que é liberado pode acabar tanto lhe machucando, por não ter uma proteção tão eficiente com a roupa, quanto pode acabar a sua roupa pegando fogo também, porque o cavaco, quando ele sai meio que quente, inflamável, então pode acabar acontecendo algum acidente mais grave. Você precisa verificar também a voltagem da ferramenta, porque se você colocar, por exemplo, uma ferramenta 220 em uma tomada 110, claramente vai dar algum problema. É necessário também escolher um disco adequado para a função. Por exemplo, um disco de corte para fazer desbaste não vai dar certo. Você precisa fazer um teste antes de operar a ferramenta. Em uma peça qualquer, teste se a sua ferramenta está funcionando bem, se está ocorrendo o corte, o desbaste ou o acabamento da maneira que você quer que aconteça. E também trabalhe com atenção. Um dos exemplos que eu posso dar para se trabalhar com atenção é não forçar tanto a ferramenta quando você está cortando, porque se você forçar muito e não tiver uma atenção adequada para aquilo, o disco pode, se não estiver muito preso, se não estiver bem preso na ferramenta, ele pode se soltar ou pode se prender em algum lugar da ferramenta. O processo de corte com serra manual é um processo bastante utilizado por ser simples e de baixíssimo custo e não apresentar muitos danos à saúde quanto também à peça. Consiste na utilização de arco de serra com serra acoplada e para utilizá-lo basta fixar a lâmina nesse arco de serra, correndo a ferramenta pelo material a ser cortado, respeitando assim o sentido da serra. Dentro do processo de serra temos variados tipos de arco de serra e de serra, dependendo do material a ser cortado e do material utilizado na ferramenta. Temos os modelos de arco de serra: mini arco de serra, também conhecido como arco serra tico-tico. É uma ferramenta pequena utilizada em locais de difícil acesso, que o arco maior não alcançaria. Esse arco é fabricado para lâminas de 8 a 10 e 12 polegadas. Temos arco de serra regulável, é um arco com estrutura metálica, no qual pode utilizar lâminas de 10 a 12 polegadas. Tem o arco de serra fixa, o arco mais reforçado, no qual você consegue utilizar lâminas de 12 polegadas. E o arco de serra para madeira, consiste em um arco ainda maior que comporta lâminas robustas acima de 12 polegadas. Como todo outro processo, é necessário se ter cuidados na utilização de uma serra. Dentre eles temos a utilização dos EPIs, que são luvas, óculos, roupas apropriadas e o cuidado com
a tensão utilizada para fazer o corte. Ao utilizar o arco e flecha, sempre considere o sentido da lâmina. É fácil, pois ela possui uma seta que deve indicar sempre para frente. Então, sempre para frente é que se deve aplicar pressão. O processo de corte com serra manual é utilizado para diversos materiais, podendo ser madeira, metais, plásticos, PVC, vidros, entre outros. No caso dos metais, ele é bastante dedicado devido a não esquentar a peça a ser cortada e ter pouco gasto de material, preservando assim a propriedade mecânica do material. O corte a plasma é um dos processos que tem o maior crescimento no mercado, e isso acontece por conta da velocidade e de precisão de corte que tem no mesmo. O corte a plasma é um processo que utiliza um bico com orifício para constringir o gás ionizado em alta temperatura, até que assim ele possa ser utilizado para cortar seções de materiais, como por exemplo aço carbono, aço inoxidável, alumínio. Para fazer um corte a plasma, você precisa fixar o material que será cortado, posicionar o bico da tocha na posição vertical em relação à peça de trabalho e começar o corte traçando as bordas. Depois é só prosseguir com o corte de acordo com as medidas necessárias. No caso do corte iniciar no meio da chapa ou para fazer furos, a técnica indicada é iniciar o corte com o bico inclinado. Para realizar esse material, são necessários alguns equipamentos de fornecimento de energia, uma fonte geradora de energia alimentada por eletricidade, gás para ser ionizado e ser o meio condutor do arco elétrico, ar comprimido, argônio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, uma tocha plasma e um grampo terra para fechar o circuito elétrico. A principal vantagem desse processo é a redução do risco na deformação por causa da propagação térmica na zona de corte e sua grande velocidade de corte também. Lembrando que não é aconselhável utilizar o cortador plasma em pequenos pedaços. Sua temperatura é tão elevada que nesses casos a peça de trabalho pode se deformar. Também gera mais economia em relação ao gás aplicável. O corte a laser refere-se ao uso de feixe de laser de alta potência para iluminar uma peça de trabalho, fazendo com que o material irradiado rapidamente derreta, vaporize, retire ou atinja um ponto de queima, enquanto corta o material fundido por meio da velocidade de fluxo de ar coaxial com o feixe, cortando assim a peça de trabalho. É um método de corte a quente. O corte a laser funciona direcionando a saída de um laser de alta potência, mais comumente através da óptica. A óptica laser e o CNC, controle numérico computadorizado, são usados para direcionar o material ou o raio do laser gerado. Existem três tipos principais de lasers usados no corte a laser. O laser CO2 é adequado para cortar, perfurar e gravar. Os lasers de neodímio, ND, e de neodímio ítrio-alumínio granada são idênticos em estilo, de diferença apenas na aplicação. É usado para perfuração de alta potência, mas baixa repetição são necessárias. O laser ND YAG é usado onde é necessária alta potência para perfuração e gravação, e os lasers CO2 e ND podem ser usados para soldagem. O processo de corte por laser apresenta diversas vantagens, sendo excelente acabamento, precisão do corte, baixo custo, larga escala, rápida produção, cortes projetados em AutoCAD, pode ser realizado em qualquer superfície plana, pode ser utilizado em diversos materiais e para diversas funções. Como todo outro processo de corte ou soldagem, o corte a laser apresenta diversos danos, podendo ser eles a pele, o bronzeamento, queimaduras, inflações, envelhecimento prematuro, câncer ou até corte, dependendo do processo a laser utilizado. Também temos danos aos olhos, como catarata, mudança de visão noturna e colorida, pontos cegos, entre outros. Já no meio, temos os danos elétricos, que é devido à instalação e isolamento elétrico mal realizado ao ambiente. Alguns materiais durante o processo podem liberar gases danosos, fumaças, vapores danosos e não danosos. Fogo está relacionado a lasers de alta potência, classe 4, que ao interagir com as superfícies sensíveis, a combustão pode gerar chamas. E outros danos, como perigos, estão relacionados às partes mecânicas e na robotização do equipamento, podendo levar a perigo caso não esteja bem configurado. Devido a isso, é necessário se atentar a alguns cuidados,
tanto no uso dos EPIs como na instalação do maquinário ou no uso do maquinário. No caso dos EPIs, temos a proteção necessária quando se utiliza lasers de alta qualidade, são utilizar camisas de manga longa, luvas, janelas de proteção,